Neste vídeo, iremos abordar sobre como a pandemia de Covid-19 afetou os trabalhadores brasileiros, especialmente a classe empreendedora, e quais foram as medidas possíveis para lidar com essa situação vivenciada. Realizamos pesquisas de artigos para poder ter uma compreensão melhor sobre o assunto e entender as influências que modificaram e modificam a forma de trabalhar, assim como entender também sobre como o empreendedorismo muda a forma de viver do trabalhador, mesmo tendo ou não sido afetado pela pandemia. A partir do entendimento das temáticas trazidas pelos artigos, o grupo realizou uma entrevista com um trabalhador na área do empreendedorismo audiovisual, a fim de compreender as suas vivências e relacionar com o âmbito da saúde. A entrevista do grupo foi realizada com o diretor comercial e chefe da empresa Projetrix, a qual atua no ramo audiovisual oferecendo serviços e produtos voltados à instalação e manutenção de sistemas em auditórios, salas de conferência e ambientes corporativos. O principal objetivo da empresa é fornecer soluções tecnológicas de qualidade para ambientes que demandam recursos audiovisuais. A empresa está localizada em um espaço bem estruturado e organizado, com uma sala específica para a área administrativa e um setor onde os funcionários trabalham em computadores, realizando diversas atividades operacionais da empresa. Nessa mesma sala, também são feitos os atendimentos online aos clientes, oferecendo suporte remoto. Já tendo essa compreensão sobre o assunto discutido, a entrevista guiou o grupo a entenderem como, durante a pandemia, muitos empreendedores tiveram que lidar com o fechamento de negócios, dificuldades financeiras e mudanças abruptas no mercado, o que levou ao aumento da ansiedade e depressão, especialmente entre aqueles que dependiam exclusivamente do próprio negócio para sustento. A necessidade de inovação e adaptação digital se tornou urgente, mas a falta de conhecimento tecnológico foi um obstáculo para muitos empreendedores, gerando um sentimento de frustração e impotência. Você acha que durante a pandemia você sentiu que, por mais que você, relacionado ao sentimento assim de se sentir mais seguro e resistente, por algum momento você se sentiu inseguro que tudo poderia dar errado, algo assim? Eu comecei a pensar quanto tempo vai durar esse negócio, né? Porque eu sabia, tinha uma obra que me manteria vivo durante um período, mas e aí? Até quando que vai essa brincadeira? É verdade. Eu sei que é um negócio meio frio falar isso, né? Pra maioria sobreviver, mas vamos todo mundo pra luta e vamos trabalhar, porque nós vamos ficar quanto tempo assim? Você acha que quanto tempo as pessoas vão sobreviver ficando dentro de casa, sem trabalhar, sem movimentar a economia mundial? Todo mundo ia morrer. Então vamos pra luta, vai ter perda, mas assim, a maioria vai sobreviver e vai continuar, né? Ninguém podia ir pra academia. Cinema, que ninguém podia ir pro cinema. E o audiovisual, a área de eventos. O cara que faz eventos. Eu faço instalações fixas. Você me contrata, eu instalo um auditório e uma sala de reunião para a diretoria na sua empresa. Então tá lá, fixa, não vou levar nada embora depois que termina, fica lá para a vida toda para você. O cara que faz locação, que monta todo um circo lá no evento, o show do Chitãozinho Chororó, e aí depois você tira tudo. Esse cara não tinha o que fazer, esses caras estavam tudo desesperados, esses entraram em desespero. Né? Então eu ainda tinha algum trabalho, algumas coisinhas que eu fiz, né, que me manteve vivo. Mas o audiovisual foi péssimo. Agora, pra mim, mudança positiva, teve uma coisa que foi positiva, que é que nem acontece na guerra. Muitas empresas pequenas, ou do meu tamanho da minha, morreram. Então, quando essas empresas morrem e fecham, porque não conseguiram suportar e sobreviver, o que acontece quando passa a pandemia? Tem menos gente para a mesma quantidade de clientes, menos empresas, né? E a quantidade de clientes praticamente continua a mesma, então tem menos empresas do meu perfil. Então, na verdade, tinha mais cliente depois da pandemia. Esse talvez seja um lado positivo, mas também que tem um lado tenebroso, mórbido também. Sendo assim, através do relato foi possível observar que, mesmo quando não há prejuízo financeiro direto, os efeitos subjetivos e estruturais da pandemia deixaram marcas permanentes na forma como os empreendedores e suas equipes lidam com o trabalho, com as inovações do mercado e com sua própria saúde mental. Apesar do entrevistado relatar que não sofreu grandes prejuízos financeiros, ele trouxe trechos valiosos para a compreensão dos efeitos negativos da pandemia na profissão, tais como a incerteza da estabilidade das empresas e o impacto direto na equipe técnica e de produção audiovisual. O estudo permitiu entender que, para além dos dados que mostram falências e desempregos, há uma dimensão humana atravessada por sentimentos de medo, frustração e incertezas do futuro. Por isso, a valorização do cuidado com os trabalhadores, o incentivo ao uso de tecnologias e a disposição para ouvir e compreender as necessidades da equipe mostram-se estratégias fundamentais para preservar não apenas a produtividade da empresa, mas o bem-estar coletivo. Com isso, concluímos que a saúde do trabalhador deve ser uma pauta central em qualquer cenário organizacional, procurando investir em ações que promovam o cuidado emocional e o suporte coletivo.
Portanto, refletindo sobre a saúde do empreendedor e considerando os impactos econômicos, psicológicos, sociais e organizacionais que mudam a experiência de quem empreende, o grupo pensou em maneiras de contribuir para um cenário mais saudável e consciente dentro do contexto da empresa. Foi a partir dessas reflexões que surgiu a proposta de intervenção. A proposta consiste em uma interação que pode acontecer tanto presencialmente quanto de forma virtual, voltada para os empresários. O objetivo é criar um espaço seguro e acolhedor, onde seja possível promover a troca de experiências, a escuta ativa e a reflexão sobre os desafios enfrentados do cotidiano. A vivência seria construída de maneira participativa, trazendo dinâmicas que ajudam os participantes a identificar como suas formas de trabalho influenciam o bem-estar psicológico, tanto individual quanto coletivo. A ideia é incentivar o reconhecimento de emoções, dificuldades e estratégias que possam ser compartilhadas e adaptadas ao contexto de cada participante, promovendo uma rede de apoio e incentivo à mudança positiva no clima organizacional. Com essa intervenção, o grupo busca não apenas oferecer um espaço de fala, mas também despertar nos participantes os desejos e a responsabilidade de construir ambientes mais saudáveis, colaborativos e emocionalmente sustentáveis no campo de empreendedorismo.